Olá, meus irmãos e amigos, acompanhando-nos aqui no canal Baú do Escriba, que trata diretamente do livro de Cantares de Salomão. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, diretamente da Faculdade Teológica Berechite e do Seminário Teológico Tabernáculo. Nós estamos estudando esse livro de Cantares de Salomão e já estamos no estudo. Já passamos de 30 estudos, ainda temos muita coisa para tratar, né? Cada versículo desses 117 é uma pepita que precisa ser dilapidada, ser trabalhada, e nós estamos aprendendo alguma coisa em cada faceta desse livro. Xilologia estuda a ciência que estuda o livro de Cantares, propriamente somente esse livro. Hoje estamos aqui com a Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas. Ela foi feita há muitos anos pela Escola Bíblica de Jerusalém. E o nosso texto de hoje, o nosso assunto de hoje falaremos sobre cedro. Cedro. E o texto áureo está em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo de número 17. As vigas da nossa casa são de cedro. As vigas da nossa casa são de cedro. A outra versão diz as traves da nossa casa são de cedro. Então está falando aqui de uma construção, né? Uma construção. A casa é uma construção. As vigas, as traves de nossa casa são de cedro. Então precisamos fazer primeiro o levantamento para sabermos o que nós temos. Cedro, que madeira é essa? Que árvore é essa? Onde foi usada? Qual era a finalidade dela? Para nós então seguirmos as linhas da exegese e focarmos na pregação expositiva, né? Ler, explicar e aplicar. Então, o cedro aparece 69 vezes no Velho Testamento, e isso quando eu falo assim, não estou observando a Almeida Revista Corrigida, nem a Almeida Revista Atualizada, estou observando o original hebraico. A palavra aqui é o original hebraico, cedro. 69 vezes no Velho Testamento. O livro que mais tem cedro é o Primeiro Reis, é o que fala da construção, né? Salomão construiu, além de construir o templo, que gastou lá seus 13 anos, depois ainda gastou mais 7 anos construindo a sua casa, chamada Casa do Bosque do Líbano. Tudo de cedro, tabuado de cedro, coberto de cedro e muito ouro, né? Então o cedro aparece 69 vezes, e nós começamos lá pelo cedro lá no Levítico, quando fala que no ritual da purificação do leproso tinha pau de cedro, junto com isopo, carmesim, etc. E depois nós vamos passando por Números, Juízes, tem a parábola do Jotão, quando fala do espinheiro querendo casar com filha de cedro, né? Mostrando a diferença do espinheiro, a árvore pequenininha para o cedro, que é uma árvore muito alta, né? E aí nós encontramos em Samuel Irão, rei de Tiro, que esses cedros não eram naturais de Jerusalém, nem de Israel, eles vinham do Líbano. E nós vamos mostrar isso também aqui, porque fizemos um apanhado e constatamos que das 69 vezes que aparece a palavra cedro na Bíblia, 20 vezes está dizendo cedro do Líbano. Cedro do Líbano. Então ele não era natural de Israel. Ele vinha lá das montanhas próximas, ali, aquelas florestas ali perto do Hermon. Então o Salomão escreveu sobre o cedro, e a prova disso está aqui no livro de Cantares. Lá em Reis 4:33, diz que ele escreveu desde o isopo até o cedro, né? Mostrando desde uma coisa que está muito pequena, miúda, até uma coisa muito alta e profunda. Ele vinha lá dos Sidônios e os Tírios. Esdras, quando foi reconstruir a casa, usou cedro também. E diz que no reinado de Salomão havia tanto cedro importado do Líbano que parecia uma coisa, né? Era coisa natural. Era como se fosse uma coisa dali. Tanta importação que tinha, como tinha também ouro, né? Que a prata era até desprezada. Tudo era de ouro naquele tempo. Os Salmos falam também do cedro, várias vezes. E o principal dele é o Salmo 92:12. Como a palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro no Líbano. Não pare de crescer, né? E aqui podemos tirar a primeira lição espiritual aqui sobre o cedro. Que é a madeira que não para de crescer. Uma árvore que não para de crescer. É uma árvore que está sempre em crescimento. E a vida cristã espiritual nossa precisa de ser assim também. Nós precisamos aprender isso. Tem gente que pensa que estabiliza, né?
Aquela fase inicial do novo nascimento, do primeiro amor, quer orar, quer jejuar, quer buscar, quer ir para o monte, quer frequentar, quer visitar, e depois vai amainando, vai esfriando, vai chegando à condição de morno, que é aquela condição da igreja de Laodiceia no Apocalipse, que vai ser vomitada da boca do Senhor. Então a primeira lição do cedro é essa aqui. Temos que continuar crescendo sempre. O cedro nunca para de crescer. Tanto cresce para cima, como cresce como rabo de bezerro também para baixo, né? Dizia o mineiro. Então, as raízes dele continuam se aprofundando, continuam adensando a terra. E o cedro, então, diz que as traves da nossa casa são de cedro. Então, a primeira coisa é que o cedro ele não para de crescer. Ele é alto, né? Ele sempre está assim. E a igreja também, ela está assentada nos lugares celestiais. Você pega lá em Efésios, diz isso aí, Efésios 2:6. O cedro é muito forte, muito robusto. E o crente também tem que ser assim, forte, robusto. Não pode ser esse crente vulnerável, esse crente picos e vales, né, da física. Uma onda é composta de um pico e um vale. Assim é a onda na física. Tem muito crente que é assim, crente onda. Um dia está que é fogo puro, outro dia está morto, liquidado, triste, medonho, né? Outra coisa é que o cedro foi muito utilizado naquele tempo para o templo. Então tem muito a ver com uma coisa espiritual. Cedro foi usado muito no templo. A maioria das vezes que ocorre no livro de Reis tem a ver com o templo. Então poderíamos dizer que o cedro é a madeira sagrada, né? Madeira sagrada. Enquanto a árvore foi feita de madeira de cetim, que é a caça lá do deserto, o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Neemias depois, e depois até o templo de Herodes, quando foi reformado no ano 20 a.C., ele tem a ver, o cedro tem a ver com coisa sagrada. Então, fala mais uma vez disso. A nossa casa tem que ter trave de cedro. Não pode ser trave de jacarandá, né? Trave de outra madeira qualquer. Tem que ser de cedro, nem de pinheiro, nem de conífero, nem de pinos. Tem que ser cedro, né? Em Israel havia vários tipos de árvores. Tinha a árvore da região seca, que era a acácia, tamareira, né? A madeira de cetim. Tinha as árvores da região dos rios, dos lagos e dos arroios, dos pequenos córregos, que era o plátano, o álamo. Tinha as árvores das colinas e das montanhas, que eram o cipreste, os cedros e os pinos. E tinha as árvores importadas, né? Tinha sândalo, que você tinha que trazer de fora, as caravanas de Irão, que saía de Ezion-Geber, lá embaixo, em Eilat, iam buscar, né? Era sândalo, ébano, madeiras importadas. Então, o cedro, ele fala então de crescimento, precisamos continuar crescendo sempre. Alto, ver as coisas de cima, né? Não podemos viver aqui nessa mesmice. Nós não somos daqui, nós somos embaixadores. Nós estamos aqui temporariamente, peremptoriamente. Nós não somos daqui, nós somos dos céus. Então temos que ter esse padrão de altura, de enxergar as coisas como cidadãos do céu, né? E muito elevados, são altos, muito elevados. E Ezequiel 31:3 fala de 3 coisinhas de cedro também. Lindos ramos, os ramos deles são belos, são lindos. As nossas influências são belas, são lindas. Ramos, né, as nossas caules são lindos, nossa vida espiritual é linda. Sombrosas folhas, muitas folhagens, né? E grandes alturas. Essas são características de Ezequiel 31:3 do cedro. Agora aconteceu uma coisa aqui, lá no livro de Salmo 37 e 35, mais uma daquelas coisas que eu estou preparando para escrever na minha Bíblia literal. Eu vou lançar um dia ainda, né? Pegaram a palavra lá chamada Ezra, que quer dizer nascer, brotar, sair, natural, que aparece 17 vezes no Velho Testamento, e traduziram ela indevidamente por cedro, porque estava a palavrinha Líbano na frente. Em vez de falar assim, natural do Líbano, colocou cedro do Líbano. Então, na minha tradução literal, que eu ainda publicarei, se Deus quiser, antes do arrebatamento, nós vamos colocar natural, e não vamos colocar cedro, que a palavra cedro é outra, é essa. É a palavra que está lá em 69 vezes no Velho Testamento, que é o Strong 730. Então, essas são as lições do cedro, que tem a ver também com purificação, né? De leproso, nós éramos pecadores, e hoje nós somos livres. O pecado é tipo da lepra, então é usado na purificação também do leproso. E as traves, as bases, né? O que segura as traves não são caibros, as bases são aqueles grandes troncos, são de cedro. Da nossa casa espiritual, da nossa vida espiritual, nós precisamos observar essas características que nós anunciamos aqui. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo nosso encontro aqui no canal Baú do Escriba, tratando do livro de Cantares de Salomão. Tchau, tchau.